Então vamos lá, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Isaías capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 27. Isaías capítulo 40, versículo 27. Por que você clama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga glória a Deus. Uma palavra pontual para esse tempo, porque muitos de nós precisamos ser renovados diante das muitas dificuldades que enfrentamos por causa dessa situação que começou como uma situação pontual, sanitária, depois se tornou política ou vice-versa, não sei, mas acabou se tornando uma grande confusão em todo o país, afetando muitas pessoas de muitas maneiras, na sua saúde, nas suas finanças. E por essa razão nós precisamos. Isso não é. Essa mensagem caberia em qualquer época do ano, mas eu acho que ela tem ela tem um encaixe especial para esse tempo que a gente está vivendo, porque nada tão necessário, nada tão urgente em tempos como esse do que conhecermos o nosso Deus como Ele é, conhecermos o caráter do nosso Deus. Em toda a Bíblia nós temos a revelação de Deus, a revelação dos atributos de Deus, a revelação da vontade de Deus, a revelação dos caminhos de Deus para nós. E uma dessas passagens é essa que a gente acabou de ler, através da qual o profeta Isaías, falando ao povo de Israel, na situação do seu exílio, sobre quem Deus é. E como nós sabemos, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela não serviu apenas a quem foi escrita originalmente, ela serve a todos nós, em todos os tempos, desde que ela existe. Portanto, ela também é para nós agora. E oferecendo ao povo de Israel, que estava exilado, que estava sofrendo, que estava cativo, sem esperança, uma perspectiva de Deus. O profeta Isaías diz para o povo de Israel, no versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Eu consigo imaginar o profeta Isaías encorajando o povo, numa situação difícil, numa situação adversa, dizendo, será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? E então ele começa a definir Deus. Ele diz, o Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o nosso Deus não pode ser definido pelo tempo como nós o conhecemos, pelo tempo como nós o controlamos, pelo tempo como nós o medimos. O nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele está sobre o tempo, porque Ele é o Deus eterno. Nós entendemos o tempo de uma maneira, Deus de outra. Sei que provavelmente muitos de nós tenhamos dito, caramba, será que 2020 está perdido? Será que 6 meses de 2020 foram perdidos? Tomara que esse ano acabe logo e venha o outro ano. Todos nós pensamos a respeito do tempo desde o começo dessa crise e nos preocupamos de muitas maneiras a respeito do tempo. Se teríamos tempo suficiente para nos recuperarmos financeiramente, se teríamos tempo suficiente para
conseguirmos outro emprego, se teríamos tempo suficiente para trabalhar e trazer o sustento para casa, se teríamos tempo suficiente para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer desde o começo do ano. Todos nós pensamos e refletimos a respeito do tempo. E todos esses pensamentos e reflexões a respeito do tempo por vezes nos deixam ansiosos, por vezes nos deixam preocupados, por vezes nos roubam o sono. E aí vem o profeta Isaías e diz para nós: vocês não sabem que o nosso Deus é o Deus eterno, o Senhor é o Deus eterno? Não se preocupem sobre o tempo, não percam o sono por causa do tempo, perdido ou não. O nosso Senhor é o Deus eterno, Ele está sobre o tempo. Por isso a palavra de Deus diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, porque Ele é o Deus eterno, Ele pode remir o que levaria 10 anos para acontecer em uma semana. Ele pode remir o que levaria para acontecer em uma semana, em um dia, em algumas horas. Ele é o Deus eterno que está sobre o tempo, controlando soberanamente. O tempo o tempo não como nós conhecemos, mas como o lugar onde Ele está, a eternidade. Então, meu irmão, eu quero encorajar você com as palavras de Isaías, dizendo para você que o nosso Deus, o nosso Senhor é o Deus eterno. Não se preocupe sobre o tempo. Não deixe de dormir por causa do tempo. Não coma demais por causa do tempo. Não se deixe fazer-se um refém da ansiedade por causa do tempo, porque o nosso Senhor é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Ele está com a sua mão estendida sobre todos nós. Nós estamos debaixo da sua mão protetora, guardados e protegidos. E por isso podemos descansar, por isso podemos sorrir, por isso podemos ter paz. Porque sabemos que para o Senhor tanto faz. Um dia, 2, 20, 2 meses, 2 anos, 5 anos, 10, 20, 30 anos. Ele é o Senhor do tempo. E eu quero ainda sobre isso dizer que aquilo que no propósito eterno de Deus estava no livro da vida de Deus, está escrito a seu respeito para acontecer em 2020, vai acontecer, irmão. Amém? Nós muitas vezes fazemos planos, nem sempre os planos que nós fazemos estão de acordo com o que está escrito no livro da vida. João lá em Apocalipse nos diz que em certo momento ele viu diante do trono as pessoas serem julgadas a partir de 2 livros que eram abertos. Um livro era o livro da vida e o outro livro era o livro das obras. No livro da vida estão registrados, como nas palavras de Davi está dito, todos os dias que nos foram ordenados quando nenhum deles ainda havia. E no livro das obras está descrito o que nós decidimos fazer com os dias que Deus nos deu para viver. E o que vai acontecer no grande dia é uma checagem entre o que está registrado nesses 2 livros. Bom, eu desenvolvi um plano para que você tivesse uma vida plena e abundante e realizasse um meu propósito, estabelecesse na terra durante os dias da sua existência uma marca, uma chancela que evidenciaria ao mundo e as pessoas que viveriam com você a realidade do meu reino, a realidade de quem eu sou. Mas eu estou vendo aqui que você decidiu fazer outra coisa. Estou vendo aqui que você decidiu ir por outro caminho. Então, é isso que Davi se refere quando ele está dizendo lá no Salmo 139 que todos os nossos dias foram ordenados quando nenhum deles ainda havia. E eu gosto de pensar nessa palavra que Davi usa, todos os nossos dias foram ordenados, porque o que significa dizer que os nossos dias foram ordenados? Significa dizer que os nossos dias foram postos em ordem. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Então nós precisamos entender que
sendo o nosso Deus o Senhor do tempo, aquilo que está escrito no livro da vida, na página concernente a cada um de nós, se estivermos alinhados à sua vontade, se estivermos conscientes da ação do seu Espírito em nós, se estivermos firmados na sua palavra, irmão, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Por isso, quando isso tudo começou e eu vi os meus planos ameaçados por causa dessa, para 2020, ameaçados por causa dessa pandemia, eu comecei a mudar minha oração. Falei, Senhor, se tudo que eu planejei, se as coisas que eu planejei não estão de acordo com a vontade do Senhor, então apaga tudo, Senhor, apaga tudo. Eu submeto a minha agenda, submeto os meus planos à agenda do Senhor, submeto a minha agenda, os meus planos à agenda e os planos do Senhor para mim. Então que a vontade do Senhor seja feita na minha vida em 2020, que a vontade do Senhor se estabeleça na minha vida e através da minha vida em 2020. Não importa quanto tempo de pandemia, não importa quanto tempo vai levar essa pandemia, não importa quanto tempo nós vamos precisar ficar socialmente isolados, distantes, não importa quanto tempo a gente vai precisar manter toda essa configuração, muitas vezes chata, e não importa. O que importa, Senhor, é que eu estou submetido ao Senhor, estou submetido à sua vontade, estou submetido à sua palavra, e tudo aquilo que o Senhor quer fazer em mim, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de mim, seja feito. Seja feito. Então nós precisamos estar conscientes disso. O nosso Senhor é o Deus eterno. Amém, irmão? Então não fique aí roendo unha, não fique aí preocupado por causa do tempo que você perdeu, por causa do tempo que você pode vir a perder, por causa das coisas que você deixou de fazer, por causa das coisas que você nem sabe se você vai conseguir fazer esse ano. Não fique perturbado por causa disso. O que está no coração de Deus para ser feito, será feito, irmão. Amém? O que está no coração de Deus para ser feito, será feito. O que Deus tiver para a sua vida, vai acontecer. Amém? Você só precisa estar alinhado, você só precisa estar submetido. Submetido. E aí, Isaías segue dizendo, nosso Senhor é o Deus eterno, e Ele também é o Criador de toda a terra. O nosso Deus é o Criador de toda a terra. O que isso nos ensina? Isso nos ensina a respeito da capacidade criativa de Deus. Nos ensina sobre a criatividade de Deus. O mesmo Deus de dentro do qual saiu todo o universo como nós o conhecemos. Mesmo Deus que fez todas as coisas existirem do nada, a partir do poder da sua palavra. É o Deus que está em nós pelo seu Espírito, é o Deus para quem nós levantamos as nossas mãos e cantamos hoje aqui. Ele continua sendo o mesmo. Hebreus 11:38, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua sendo Deus, a sua capacidade criativa continua a mesma. O que quer dizer que não importa o que tenha acontecido até aqui em 2020, irmãos, Ele continua tendo o mesmo poder para criar do nada tudo aquilo que se pode ver. Ele continua tendo o mesmo poder para criar pela sua palavra realidades que nós não somos capazes de ver agora. Se nós tão somente pudermos crer nele, se nós tão somente pudermos ancorar as nossas emoções, os nossos pensamentos na sua palavra, para não permitir que fiquem à deriva no meio de todas as confusões em que nós vivemos agora, nós veremos Deus criando realidades onde nós não podemos vê-las agora. Na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas finanças, no seu ministério, onde quer que seja, em todas as áreas da sua vida, como eu disse, se nós estivermos submetidos, se nós estivermos humilhados, se nós estivermos rendidos e estivermos dispostos a obedecer ao Senhor, Ele criará realidades que nós não podemos ver agora. Talvez alguns de nós estejamos pensando, mas como isso pode vir a acontecer ainda depois de tudo isso? Depois de toda essa confusão? Como essa porta pode vir a ser aberta depois de toda essa confusão? Como essa transformação, essa mudança que eu preciso ver acontecer nessa ou naquela área da minha vida podem acontecer no meio de toda essa confusão? O nosso Deus é o Criador de toda a terra, irmão. O nosso Deus é o Criador de toda a terra. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo capaz. Ele continua sendo poderoso.
Não duvide disso, não descreia disso. A despeito de tudo que você vê, a despeito de tudo que você ouve, não descreia da capacidade criativa de Deus, não descreia do poder criador de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, irmão, e ele começou a dizer: haja luz, haja isso, haja aquilo, haja pelo poder da sua palavra. Tudo que se vê veio a existir. E nós vemos no Gênesis, no relato da criação, que tudo que Deus disse, Deus viu, e tudo que Deus disse e viu era bom. Amém, irmão? O que Deus faz é bom. O que Deus faz é bom. Ele pode criar do nada realidades que nós não podemos ver agora. Porque o nosso Deus é o nosso Senhor é o Criador de toda a terra. Amém? Ele não é só o Deus eterno. Ele não está sobre o tempo. Ele não só é capaz de remir o tempo, como Ele bem desejar fazê-lo, mas Ele também é o Criador de toda a terra. Nós precisamos manter a nossa fé no caráter de Deus nesses dias. Nós precisamos manter a nossa fé no caráter de Deus nesse tempo. Para que as más notícias, para que as coisas ruins que acontecem à nossa volta não nos roubem do coração a esperança de dias melhores. Não nos roubem do coração a esperança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos estar firmes de pé no Senhor. E o que pode nos manter firmes de pé no Senhor? A consciência de quem o Senhor é. A consciência do caráter do nosso Senhor, do caráter do nosso Deus. A consciência das suas virtudes, a consciência das suas excelências, a consciência dos seus atributos. Quando nós estamos plenamente conscientes de quem Deus é, irmão, não tem ventania certa que nos roube esse lugar, que nos roube desse lugar onde nós podemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Amém? Então, o nosso Senhor é o Deus eterno. O nosso Senhor é o Criador de toda a terra. O nosso Senhor está sobre o tempo. E o nosso Senhor é capaz de criar do nada realidades que nós não podemos ver agora. Isaías continua encorajando o povo de Israel e diz: olha, ele não se cansa e nem fica exausto. O que isso nos ensina sobre Deus? Isso nos ensina que Deus não muda. Amém? Deus não muda, os tempos mudam, nós mudamos. As circunstâncias à nossa volta mudam, mas o nosso Deus não muda. Deus não pode ser afetado por crise alguma. O humor de Deus não pode ser afetado por crise alguma. Quem Deus é não muda por causa do que acontece ou deixa de acontecer aqui, nessa terra onde nós vivemos. Tudo aquilo que Deus diz que Deus é, irmão, é o que Deus é todo dia. Você entendeu isso? Tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus faz é o que Ele pode fazer todo dia. Tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus tem é o que Deus tem todo dia, porque Ele não muda, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Nós nos cansamos muitas vezes, nós ficamos exaustos muitas vezes, mas Ele não se cansa, Ele não fica exausto, Ele é imutável, Ele não muda. Isso me faz lembrar as palavras do salmista Davi no Salmo 23, versículo 3. Refrigera-me a alma. Refrigera minha alma, mas o versículo não é só isso. Fugiu aqui agora. Refrigera-me. Restaura-me vigor, perdão. Restaura-me vigor. Algumas versões são refrigera minha alma, mas a NVI diz: restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Só o Senhor pode restaurar o nosso vigor, de verdade, irmão. Por quê? Porque Ele não se cansa, Ele não fica exausto. E aí quando nós estamos submergindo sem forças, quando nós estamos submergindo cansados, quando nós estamos submergindo sem esperança, Ele vem e reparte conosco a sua força outra vez. Ele sopra em nós a sua força outra vez. Quantos aqui já estiveram em situações assim, irmãos? Como que submergindo, desesperançados, cansados, e o Senhor, como que num sopro, como que num estalar de dedos, renova você de dentro para fora, te restaurando vigor, alegria. Quantos de vocês já passaram por isso? Ele não se cansa, Ele não fica exausto, Ele não muda. Amém, irmão?
Ele não muda. Ele está sobre o tempo, controlando. Ele está sobre o tempo, ele tem o poder. Não significa que ele está controlando tudo o que acontece, mas ele tem o poder sobre o tempo para remir todas as coisas, remir o tempo como nós o conhecemos, encurtando, esticando. Ele pode fazê-lo como ele quiser fazer. Ele é o Deus criador, criativo, que cria realidades que nós não podemos ver agora e pode fazer isso do nada. E ele também é o Deus imutável, o Deus que não se cansa, o Deus que não fica exausto, o Deus que permanece o mesmo. Amém, irmão? Quando tudo ao seu redor estiver estremecido e quando você não tiver mais certeza das coisas, lembre-se, o nosso Deus não muda. E aí você pode ir à palavra e você pode percorrer a palavra de Gênesis, Apocalipse, procurando saber quem Deus é. E todas as vezes que você encontrar uma declaração sobre quem Deus é, você pode dobrar os seus joelhos, ou você pode mesmo de pé erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eu coloco a minha fé, eu coloco a minha esperança aqui na palavra do Senhor, que diz que o Senhor é bom, o Senhor é o meu pastor e não me deixará faltar nada. O Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é santo. E você pode sentir o Espírito Santo renovando as suas forças, restaurando o seu vigor, como disse Davi. Nosso Deus não muda. Isso deve alegrar o nosso coração. Isaías segue dizendo: olha, a sua sabedoria é insondável. A sua sabedoria é insondável. A sabedoria de Deus é insondável. Aqui mesmo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: porque os meus pensamentos, Deus diz através de Isaías ao povo de Israel, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos também não são os seus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Eu gosto dessa expressão, mais altos. Deus poderia falar simplesmente isso: os meus caminhos não são os seus caminhos. Ou Deus poderia falar qualquer outra coisa aí. Meus caminhos são mais sábios, os meus caminhos. Mas Ele diz: os meus caminhos são mais altos. Por quê, irmão? Porque isso nos faz entender que quem vê de cima vê melhor. É ou não é? Quem vê de cima vê melhor. Você tem uma visão do templo, você tem uma visão de mim, você tem uma visão aqui da nossa plataforma aí de onde você está. Eu tenho uma outra visão. De certa forma, uma visão um pouco melhor que a sua, porque eu estou vendo de cima, eu estou vendo do alto. Sabe, muitas vezes na vida a gente fica confuso, como quem entrou num labirinto e não sabe por onde ir para sair dele. E o Senhor está de cima olhando assim: eu sei exatamente onde você entrou, eu sei exatamente onde você deve sair. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, fique quieto, ouça a minha voz. Eu vou guiar você, eu vou conduzir você por um caminho que você não conhece agora, você não consegue ver agora. Mas se você for capaz de me ouvir, de seguir a minha liderança. Sabe, irmãos, é assim que muitas vezes nós ficamos. E é assim que é por isso que nós devemos, nessas horas, olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus e ser encorajados por ela. Através das palavras do profeta Isaías. A sabedoria de Deus é insondável. Uma das virtudes de Deus é a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Amém, irmão? Sabe, às vezes eu fico pensando que a gente toma decisões precipitadas, a gente faz escolhas mal feitas, a gente dá muitas vezes com a cara na parede para depois orar. Senhor, deu tudo errado. Como pode? Onde foi que eu errei? Mas não seria mais sábio você orar antes? Senhor, eu tenho esse caminho aqui para ir, mas eu não estou. Eu quero segurança para ir. Eu devo ir por aqui, Senhor. Está tudo ok, está de acordo com a tua vontade. Se nós acessássemos a sabedoria, essa sabedoria de Deus é insondável, ela não pode ser acessada. Mas se nós orássemos a Deus e disséssemos a Deus sempre: Senhor, eu quero consagrar os meus caminhos a Ti e quero que o Senhor me dê, sabe, um relance da Tua sabedoria para que eu faça as melhores escolhas, tome as melhores decisões, nós evitaríamos muitos problemas pelos quais nós passamos na vida, irmão. Definitivamente, definitivamente.
E nós precisamos nos lembrar disso nesses dias em que nós estamos tendo que lidar, se não conosco, se não na nossa própria vida, nas vidas das pessoas que nos cercam, nas realidades das pessoas que nos cercam, com muitas dificuldades, muitas situações complicadas, desagradáveis, situações com as quais nós não queríamos ter que lidar. Mas nós precisamos nos lembrar as pessoas que estão à nossa volta, bradar às pessoas que estão à nossa volta que o nosso Deus é um Deus de sabedoria insondável. Se você não sabe o que vai ser do resto de 2020, se você não tem a menor ideia do que vai ser da sua próxima semana, do seu próximo mês, Deus sabe. Deus sabe. Deus já viu a sua vida no futuro, irmão. Deus já viu sua vida daqui a 5 anos. Deus já viu sua vida daqui a 10 anos. Nós só precisamos ter a humildade, sabe, de reconhecer que nós não somos tão capazes quanto nós achamos que somos. Nós não sabemos tanto quanto nós achamos que sabemos. E precisamos ser humildes para reconhecer isso diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui reconhecendo a minha condição de dependência do Senhor. Eu dependo exclusivamente do Senhor. E olha, é importante que você entenda que precisar é diferente de depender, irmão. Nós não precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Porque quem precisa de alguma coisa, se não tem a coisa de que precisa, pode se safar com outra coisa qualquer. Eu sempre dou esse exemplo, porque você tem um parafuso para tirar da parede. Se você não tem uma chave de fenda, você dá um jeito de tirar esse parafuso de lá com outra coisa, né, irmão? Quem já tirou um parafuso da parede com uma faca de manteiga? Não é? Os caras que nem eu, que tem pouca ou quase nenhuma habilidade com essas coisas de casa e coisas de manual, já fizeram isso muitas vezes. Às vezes meu cunhado, cara, você não tem essa chave de fenda, tu pede para morrer. E lá em casa não tem nada, eu tenho que pedir socorro a ele quando tem que tirar um parafuso da parede. Mas eu já tirei parafuso da parede com faca de pão, de faca de manteiga. Porque você precisa de uma chave de fenda, mas você não tem, você se safa com outra coisa. Agora, quando você depende, não. Então, se eu preciso tirar um parafuso da parede, não tenho uma chave de fenda e não tenho uma faca de manteiga, irmão, eu dependo exclusivamente de uma intervenção sobrenatural de Deus para esse parafuso da parede. Eu preciso da misericórdia de alguém para me prestar uma chave de fenda. Eu dependo. Eu não posso fazer o que eu quero, ou não posso fazer o que eu preciso fazer de outra maneira. E assim somos nós em relação a Deus. Sabe, muitas vezes a gente age como se precisasse de Deus. E aí, quando a gente acha que Deus está demorando, a gente dá o nosso jeito. Quando a gente acha que Deus está demorando, a gente arruma uma faca de manteiga. Quando a gente acha que Deus não está fazendo as coisas como a gente gostaria que Ele fizesse, a gente vai e tenta dar um jeito. E não muito depois, as coisas escangalham, quebram, saem do lugar, a gente não sabe porquê, começa a chorar, e aí vai dizer: Deus, olha o que aconteceu. Mas se a gente tivesse entendido o nosso lugar de dependência de Deus, e tivesse, sabe, dito: Senhor, compartilhe comigo a sua sabedoria. Eu não sei tudo o que eu preciso saber, eu não tenho tudo o que eu preciso. Compartilhe comigo a sua sabedoria. A sua sabedoria é insondável, eu não posso acessar a sua sabedoria, mas o Senhor pode repartir comigo um pouco de sabedoria. Eu posso receber do Senhor a revelação que eu preciso, eu posso receber do Senhor a iluminação que eu preciso, o caminho que eu preciso para fazer tal coisa. Então, irmão, muitas vezes nós ficamos, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, ficamos assim sem saber muito bem o que vai ser dos nossos dias, o que vai ser das nossas coisas, dos nossos negócios e tudo mais. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe. Deus sabe. De repente, nesse exato momento aí, na sua casa, você deve estar pensando: eu não sei o que vai ser do meu emprego. Eu estou numa corda bamba, talvez eu perca o emprego. Como é que eu vou me manter minha família? Você não sabe, irmão, mas Deus sabe. Deus sabe, isso deve ser o suficiente para você descansar. Isso deve ser o suficiente para você descansar, para você dormir em paz. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, assim, na prática mesmo. Sabe, de verdade, irmãos, de verdade, assim, tem que ser literal, senão não é. Senão não vale. Dá para resolver? Resolve. Não dá para resolver? Dorme. Aí você vai perder sono, perder cabelo, você vai ficar acordado igual um zumbi tentando achar uma saída para o negócio. Não tem, você não tem o que é preciso. Dorme, cara. Dorme, o dia vai amanhecer, o sol vai aparecer de novo, você vai tomar uma xícara de café, você vai, né? Senhor, é mais um dia e eu preciso da tua sabedoria. Descanse no Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus
é de sabedoria insondável. Amém? Sabedoria insondável. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre os seus dias. Ele sabe tudo sobre os seus caminhos. Então você que está aí com a gente, se na transmissão, se você está assim desse jeito, irmão, por favor, olhe a palavra de Deus nessa noite, Isaías 40, e descanse no Senhor, porque a sabedoria dele é insondável. Ele tem as respostas, ele tem os caminhos, ele tem as saídas, ele tem os meios. Ele sabe, aleluia. Então nós descansamos, amém, irmão? Descansamos nesses dias, descansamos. E essa é uma das alegrias dos filhos de Deus. Esse que Davi diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A sombra do Onipotente descansa. Você já passou por isso certamente no Rio de Janeiro, né? Um calor danado, você está na rua e quando você está assim exaurido, você procura uma sombra. Quando você acha uma sombra e você para, sinal que ela recostar na sombra. Não é legal? Você não sente um alívio assim? Se você nessa sombra pode beber uma água gelada, então é isso que o salmista está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Sabe, quando tudo ao redor está caindo, quando você está cansado, quando você não sabe onde está a saída, quando você não tem nem a faca de pão para resolver o prego, o parafuso na parede, irmão, vai para a presença de Deus e descansa. Descansa. Descansa no Senhor. Versículo 29, Isaías continua encorajando Israel, diz assim: olha, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Nosso Deus é um Deus de graça, nosso Deus é um Deus que nos dá força, nosso Deus é um Deus que nos levanta quando nós estamos caídos. E aqui especialmente é importante a gente entender como isso acontece, né, irmão? Porque Deus não aparece uma mão assim atravessando o céu, uma mão sobrenatural atravessando o céu para pegar você, para tocar você. Não, ele faz isso nas nossas relações, ele faz isso através do seu irmão, ele faz isso através da sua irmã, ele faz isso através de ele nos renova as forças através de nós mesmos. Por isso que é importante nós entendermos o conceito de família de fé, irmão. Que a família de fé é esse lugar onde nós, sabe, toda família tem discordância de ideia. E toda família, graças a Deus na minha família não tem muito isso não, né? De vez em quando assim, mas não tem muito isso. Mas você vai conversar sobre política na família, não, direita, esquerda, você vai futebol, irmão. Quando meu pai era vivo era um negócio, porque meu pai era tricolor, eu sou flamenguista, meu irmão era vascaíno. Então tu imagina, quebra pau eu e meu irmão, meu pai lá de tricolor, Fla-Flu, tinha que, né, calmar o negócio. Uma vez eu me lembro, eu enchi tanto o saco do meu pai que a gente foi assistir um jogo no Maracanã. Eu, ele e meu irmão, era um Fla-Flu, meu irmão contrariado. Tava lá, os três sentados lá, assistindo um jogo. Então, assim, irmão, tem briga por causa de política, tem briga por causa de futebol, tem briga por causa de comida. Toda família tem treta, tem confusão. Mas, irmão, quando pega o negócio, com quem você sabe que você conta? Com a família, pô. Não é? É com a família. Meu irmão, eu me lembro, quando a gente era adolescente, jovem, a gente, coisa de irmão, menino, né? A gente brigava, saía no pau, não sei o que, e discutia e tal. Mas, meu irmão, se em qualquer lugar desse estado, se o meu irmão soubesse que alguém me fez um mal, meu irmão já gostava, ele dava um dedinho para entrar na briga. Então, assim, meu irmão, ele virava um bicho. Porque, assim, a gente se pega, se vê futebol... Vasco e Flamengo, mas quando pega, irmão, é com o irmão que a gente conta. É com a família que a gente conta. Então, quando Isaías diz sobre Deus e diz que ele fortalece o cansado, dá grande vigor que está sem forças, é nesse contexto aqui. Sabe? Você não tem que sofrer sozinho em casa, cansado, sem força, sem vigor. Liga para o irmão na fé. Liga para o irmão que vai te fortalecer, que você sabe que tem uma palavra para te dar. Sem constrangimento, irmão. Tá te ligando, o que está acontecendo, cara? Tô te ligando porque eu tô cansado, tô te ligando porque eu preciso de uma palavra. Se o outro irmão, se o irmão do outro lado da linha disser assim: rapaz, você me pegou no dia mal, tô precisando de uma palavra também. Então vamos ligar os dois para mais alguém. Vocês vão arrumar alguém, vocês vão achar alguém na família de fé para levantar você, para
Sabe, é claro que eu estou trazendo isso para esse contexto, mas a gente ora e Deus vem com o refrigério. Mas sabe, é nessa relação que nós mantemos de família que nós somos encorajados, que nós somos fortalecidos, que nós somos animados. Amém, irmão? Toda ideia contrária sobre futebol, política e família cai por terra quando nós lembramos que o que nos une é o mesmo sangue correndo na nossa veia. O sangue de Cristo. Amém, irmão? Então, não importa se você pensa A, B, C ou D. Somos família. E Deus, está trabalhando para fortalecer o cansado. Ele está trabalhando para dar vigor ao que está sem forças. Hoje, para você que está aqui, para você que está na nossa transmissão em casa, hoje é dia de renovo, irmão. Amém? Hoje é dia de renovo. Renovo. Talvez você diga assim, não, está tudo bem comigo, não precisa de renovo não, estou legal. Então vamos orar por quem precisa. Certamente do outro lado da tela alguém precisa de renovo. E aí, Isaías vai finalizando, ele diz: até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele não é só o Senhor do tempo, Ele não só é o Senhor criativo, Ele não só é o Senhor que não muda, Ele não é só o Senhor que sabe tudo, Ele não é só o Senhor da força, Ele também é o Senhor do renovo. Amém? Ele é o Senhor do renovo. Quantas vezes, irmão, eu já fui renovado pela palavra de um irmão na fé? Quantas vezes eu já fui renovado por uma palavra pastoral? Quantas vezes eu já fui renovado? Quantas vezes, irmãos, é tão bom quando você está cansado e aquela palavra te acerta em cheio. Uau, que renovo, que alegria. Esse é o nosso Deus, é assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Queria abrir um parênteses aqui, antes de concluir a mensagem. De certa forma, isso já pode ser a conclusão da mensagem também. Quantos aqui agora, se você em casa também vai responder essa pergunta, responde no chat com a mãozinha para o alto assim, para saber quem é você. Quantos aqui agora estão sentindo nessa condição? Eu preciso de renovo, eu estou cansado. Levanta a mão alto, estamos em família. Eu sou flamenguista, você é vascaíno, mas a gente é família, a gente vai orar um pelo outro. Amém? Levanta a mão alta assim, ó, para quem está com a mão baixa, olhe em redor, ó. Tô cansado, cara, tô exausto. Não é só fisicamente não, sabe? Tô exausto de situações que não dão certo, tô exausto de situações que não estão funcionando, tô frustrado, esperei tanta coisa, tô frustrado. Queria que a gente orasse agora uns pelos outros, amém? Vamos ficar de pé? Eu sei que a gente não pode se abraçar, a gente não vai se abraçar, a gente não vai encostar uns nos outros, né? Infelizmente essa era uma hora para a gente pegar no braço do outro, levantar. Mas você que está nessa condição, estou cansado, estou frustrado, estou assim de certa forma desanimado, sabe? Eu queria que nós fôssemos família agora, mesmo nessas condições adversas em que nós estamos, né? Então, você que está nessa condição, levanta a mão, porque quem não está vai virar agora para quem está e vai estender as mãos na sua direção e vai começar a orar, amém? Vai lá, irmão, comece a orar aí, comece a orar de máscara mesmo, comece a orar por essa pessoa aí perto de você. Comece a orar por essa pessoa perto de você. E peça, Senhor, que hoje, nessa noite de renovo, meu irmão seja restaurado. Meu irmão seja revigorado. Que ele receba um sopro do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. De repente são as suas finanças, é o seu casamento, é o seu trabalho, é os seus negócios, eu não sei o que é. Se você está cansado, essa noite é uma noite de renovo. Se você está assim, desanimado, essa noite é uma noite
de renovo, o Senhor vai animar você. Ele vai restaurar o seu vigor, como disse o salmista Davi. Aleluia, aleluia. Senhor, os meus irmãos que estão aqui, que levantaram suas mãos, os nossos irmãos que estão assistindo essa transmissão e também estão nessa condição, Senhor, nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos quem o Senhor é, nós entendemos que o Senhor está sobre o tempo e pode remir o tempo de acordo com a Sua vontade. Por isso nós não ficamos ansiosos, por isso nós não ficamos desesperançosos, nós não ficamos com medo. Nós também entendemos na Tua palavra que o Senhor é o Deus que cria realidades onde elas não existem. Pelo poder da Sua palavra, o Senhor pode fazer tudo mudar com uma palavra. O Senhor pode fazer tudo novo com uma palavra. Basta uma palavra do Senhor e todas as coisas são transformadas. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Nós cremos nisso, Senhor. Tua palavra também diz que o Senhor é o Deus de sabedoria imutável. Nós muitas vezes não temos respostas, nós não sabemos o que fazer, para onde ir, como fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor tem os caminhos e as respostas para nós. Nós descansamos no Senhor nessa noite. A Tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor é imutável, não se cansa, não fica exausto. Senhor, nessa noite nós precisamos que o Senhor reparta mais uma vez uma porção do Teu Espírito conosco. Esse Espírito que não se cansa, esse Espírito que não fica exausto. Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Tu és o nosso renovo, Senhor. Tu és o nosso renovo, Senhor. Nessa noite nós recebemos o renovo do Senhor. Que cada irmão, cada irmã em situação de cansaço receba o renovo do Senhor. Nas suas casas, onde essa transmissão estiver sendo reproduzida, que os meus irmãos sejam renovados pelo Senhor nessa noite. Renovados pelo Senhor nessa noite. Renovados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, amém. É realmente, irmãos, é realmente uma pena, porque essa era a hora de, abraçar. Que pena que a gente não pode fazer isso. Que às vezes um abraço resolve a guerra, né? Às vezes a gente está assim, e vem alguém, dá aquele abraço, instala a costela, você fica renovado. Mas o Senhor te renovou nessa noite, amém, meu irmão? A Bíblia diz que a vida do justo, do princípio ao fim, é pela fé, não é? O que quer dizer que nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós não somos guiados pelas circunstâncias à nossa volta. Nós somos guiados pela fé, por aquilo que nós cremos, por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos. Isso é o que guia a nossa vida. Isso é o que deve guiar a vida do justo. Então, mesmo que a gente não possa se abraçar, irmão, mesmo que a gente não possa se tocar, e mesmo que a gente não possa, mesmo que a gente não sinta nada, se a gente crer, está resolvido. Amém? Se a gente crer, está resolvido. E é isso que eu espero que você faça nessa noite. Que você creia. Amém? Deus te abençoe, você pode sentar. Deus te abençoe aí em casa também, onde você está assistindo a gente. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos? Dá um aplauso a Jesus aí. Porque Ele nos deu essa oportunidade hoje. Ele nos deu essa oportunidade hoje. Celebrar a ceia do Senhor Jesus presencialmente, aqui em família. Que maravilha, irmão. Ministério de Louvor pode vir para cá. Você pode ficar sentadinho, os elementos vão chegar aí. Somos poucos, então eles serão distribuídos mão a mão. Enquanto nós cantamos ao Senhor.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa. Vamos cantar isso, Ele está aqui. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Vamos, cante, declare. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Fique de pé, fique de pé. Preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Ele entrou em casa. Ele entrou, vamos cantar. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Diga. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, vamos mais uma vez. Cante forte, diga. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar. Tome um lugar de honra. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pegar os nossos elementos. Uau, que coisa boa.
saudade, irmão. Que saudade que a gente estava disso. Fizemos 3 ceias sem ninguém aqui, só de casa lá, a gente pensando como é que os irmãos estão. Mas que bom que a gente está podendo fazer isso aqui juntos de novo. Que bom. Quero que você pegue aí o seu pão, que representa o corpo partido de Cristo por nós. Corpo que nos dá vida, corpo que nos dá saúde. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras. O corpo ferido e partido de Cristo, o corpo pisado de Cristo, é o que nos dá paz hoje. Você pode se alegrar por isso, irmão? Nos dá paz hoje. Temos paz por causa do corpo partido de Cristo. Pegue o seu pão, a pastora Érica vai orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo teu corpo entregue ali naquela cruz do Calvário. Obrigada porque através do teu sacrifício, hoje nós temos vida, hoje nós somos salvos, libertos. Obrigada porque hoje temos acesso à presença do Pai e nada pode nos separar do seu amor. Obrigada porque através do teu sacrifício o véu se rasgou e hoje nós temos o Abba. Nós somos filhos. O corpo do Senhor entregue ali na cruz do Calvário mudou a nossa vida, mudou o nosso destino, transformou a nossa eternidade. Hoje nós temos a tua presença, hoje nós temos o teu Espírito em nós. Obrigada, Senhor, pelo teu corpo ali na cruz do Calvário. Obrigada porque o teu corpo nos dá vida, o teu corpo nos gera saúde. Nessa noite nós te celebramos, nós te agradecemos por termos sido alcançados pelo teu sacrifício. Obrigada, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Pode comer o seu pão. Aleluia. Você aí em casa, com a sua família, agora pega o seu cálice também. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus pelo seu sangue vertido por nós. O seu sangue vertido por nós, irmãos. Que coisa maravilhosa é sermos família de Deus por causa do sangue de Cristo. Então aqui, pega o seu cálice. Quem está em casa, pega o seu cálice aí, se reúne com a sua família. Pega o seu cálice, nós vamos orar agora, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário por nós. Porque o teu sangue derramado por nós nos dá redenção, perdão de pecados. O teu sangue apaga os nossos pecados. Senhor, que maravilha, que maravilha. Ninguém poderia fazer por nós o que o Senhor fez. Ninguém poderia nos dar o que o Senhor nos deu. Tua palavra diz que o Senhor amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. E o seu Filho veio, morreu por nós. Jesus Cristo, nós te adoramos porque o Senhor veio e morreu por nós, derramou o seu sangue por nós. E nessa noite, como família de Deus, nós celebramos isso, nós nos alegramos por isso. Em família, nós celebramos e nos alegramos por isso. Muito obrigado pelo teu sangue vertido por nós, Senhor. Nós te agradecemos e participamos do teu sangue com alegria e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu cálice. Adora Jesus aí, irmão. Adora Jesus. Erga as suas mãos e adora Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Erga suas mãos e vamos declarar, aleluia. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós
nossa casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Queremos encerrar essa celebração, mas antes nós queremos orar pelos nossos irmãos que enviaram pedidos de oração no chat. Queremos orar pelo Paulo, que está internado para uma cirurgia cardíaca e no hospital ele contraiu a Covid-19. E vamos orar também por Samuel Poubel, está com uma úlcera rompida. Irmãos, nós temos visto Deus liberando o seu poder curador sobre a vida de pessoas por quem nós oramos à distância, e essas pessoas têm sido curadas. Eu creio firmemente, por causa dos testemunhos de Jesus, que o Paulo pode ser curado essa noite. Eu creio firmemente, por causa dos testemunhos de Jesus, que Samuel Poubel pode ser curado essa noite. Você crê também? Diga amém. Então erga as suas mãos aí, comece a orar em nome de Jesus pelo Paulo, comece a orar em nome de Jesus por Samuel Poubel. Ambos precisam de um toque do Senhor em sua saúde, ambos precisam de cura. Senhor, nós oramos pelo Paulo, nós oramos pelo Samuel. Ambos precisam de um toque do Senhor para serem curados. Senhor, nós temos visto os teus milagres. Senhor, nós temos visto a tua mão operando cura sobre os enfermos quando oramos neste lugar. Nós te pedimos, faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. Que lá onde eles estão agora, eles sintam no seu corpo físico um sinal do toque do Senhor, curando o seu corpo de toda enfermidade. Em nome de Jesus, que o poder dessa oração percorra as regiões celestiais até o lugar onde eles estão agora. Que eles recebam saúde plena e abundante. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Paulo e Samuel, aonde vocês estiverem agora, sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: curem os enfermos. Como discípulos de Jesus, nós liberamos essa palavra sobre a vida de vocês nessa noite. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde a vocês. Jesus Cristo dá saúde a vocês. Agora sejam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Coisa boa, né, irmão? Deu tudo certo no nosso retorno. Tá todo mundo feliz aí? Amém? Importante você se lembrar que você não, né, infelizmente não pode estar se abraçando, essa coisa toda. Então, cotovelo pra cá, cotovelo para lá, soquinho. E a gente vai se acostumando e orando para que isso passe logo, a gente possa se agarrar, se levantar. Amém, irmão? Quero lembrar vocês mais uma vez que durante essa semana, atualizações sobre as reuniões, sobre os novos programas que a gente vai desenvolver, sobre a inscrição para os próximos cultos, vai estar tudo nas nossas redes sociais. Então, quando você começar o seu dia para valer, passa lá no Instagram, no Facebook, vê o que já tem, vai acompanhando ao longo do dia. O WhatsApp vai mandar informação para vocês também. A gente logo vai liberar informações aí sobre a inscrição para o próximo culto, se vai ter manhã e noite, a gente vai avisar vocês direitinho. Beleza? Amém, gente? O amém sai muito baixo com a máscara, eu fico pensando assim, pô, o pessoal está desanimado. Será que está desanimado? Mas que bom. Deus é bom, Deus é bom. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite linda, por essa noite maravilhosa. Obrigado a você que ficou com a gente até o fim dessa transmissão. Deus é muito bom e você vai ter uma semana incrível, uma semana maravilhosa. Amém? Todos nós, os que estão em casa, os que estamos aqui,
Essa semana será uma semana maravilhosa. Eu quero liberar essa declaração de fé para que ela fique ecoando nas regiões celestiais e traga a realidade, a vontade de Deus sobre nós nessa semana. Amém, meu irmão? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite linda. Te agradecemos por esse retorno. Obrigado porque deu tudo certo. Obrigado porque mesmo sendo poucos, já podemos matar um pouquinho da saudade de estar em família, reunidos presencialmente aqui. Obrigado porque hoje, noite de Santa Ceia, nós podemos fazer isso olhando no olho dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai. Que essa semana seja uma semana gloriosa, uma semana cheia de boas notícias, uma semana de portas abertas, uma semana de respostas, seja uma semana de vitórias nas nossas guerras, seja uma semana de cura, seja uma semana de visitação, seja uma semana de avivamento, seja uma semana de santificação, uma semana de devoção à Tua Palavra, seja uma semana de oração, que seja uma semana linda com o Senhor, cheia de testemunhos, cheia de histórias de como o Senhor é bom e das coisas que o Senhor tem feito para contar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneçam estendidas sobre toda a família central, sobre todos os que estão nos assistindo na internet, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja de Deus diga: Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.